Olá a todos, Alex aqui, bem-vindos ao canal Gunidev. Hoje nós vamos dar continuidade ao nosso tutorial sobre desenvolvimento de jogos 2D com a Godot Game Engine, onde a gente está fazendo um clone do Flappy Bird. O que nós fizemos até agora é a cena principal, o nosso background, o chão aqui que se movimenta e o nosso personagem principal com as animações básicas. O que a gente vai fazer hoje é escrever os códigos para a gente poder controlar o nosso personagem principal. Então, basicamente, é isso que a gente vai fazer. Quando o usuário clicar com o botão esquerdo do mouse, a gente vai controlar então esse personagem principal. Então, vai ficar mais ou menos dessa maneira. Para a gente fazer esse controle do personagem, a gente vai dividir então essa ação em 4 partes. Então, a primeira coisa, a gente vai detectar quando o usuário clicar com o botão esquerdo do mouse. Daí a gente vai habilitar a escala de gravidade e a partir daí, quando a gente clicar, ele vai dar esse impulso, ele vai rotacionar aproximadamente menos 30 graus, então sentido anti-horário. E quando a gente não estiver clicando, ele vai cair e rotacionar aproximadamente 90 graus, ou exatamente 90 graus no máximo. Então vamos começar a escrever o nosso código. Então eu vou minimizar aqui, vamos abrir aqui nossa Godot Game Engine. Vou selecionar aqui meu projeto Clone Flappy Bird, dá 2 cliques aqui. Aqui ele já vai abrir com a cena principal selecionada. Eu venho aqui no Player e clico aqui nesse ícone que é para abrir a cena no editor. Ou eu venho aqui em Scenes e dou 2 cliques em Player.tscn. Aqui a gente vai adicionar um novo script, então vou selecionar o Player. Clico aqui para adicionar um novo script. Aqui em idioma eu vou deixar GDScript selecionado. Ele vai herdar de Rigidbody 2D. Nosso player é um Rigidbody 2D. Aqui no modelo ele vai ficar como empty. Aqui no caminho a gente vai clicar aqui nessa pastinha. Vamos clicar aqui para ir para o diretório pai, que é o diretório raiz aqui do nosso jogo. Vou criar uma pasta chamada scripts e clico em OK. Aqui eu vou salvar como player.gd, então clico aqui em abrir, clico em criar e aqui a gente já tem o nosso script. Então a primeira coisa que a gente vai fazer é detectar quando o usuário clicar com o botão esquerdo do mouse. Começar fazendo aqui a nossa função PhysicsProxies. Então essa função PhysicsProxies é uma função herdada do Node Rigidbody 2D. Recebe aqui como parâmetro delta. Delta é o tempo que cada quadro demora para ser criado ou renderizado. Daí vamos aqui para a próxima linha. Aqui a gente vai utilizar uma classe chamada Input. A classe Input ela é responsável por todo o sistema de entrada da Godot Game Engine. Então, o que seria esse sistema de entrada? Então, se eu clico com o botão do mouse ou uma tecla do teclado, um botão do joystick, ela vai detectar que essa ação foi executada e vai passar para o nosso jogo. Aqui a gente vai usar uma função chamada isActionJustPressed. Essa função ela vai verificar o momento em que a tecla ou o botão do mouse ou do joystick foi pressionada. Então ela vai, quando eu clicar com determinada tecla que eu vou ter que passar aqui como parâmetro, ela vai me avisar naquele quadro, exatamente naquele quadro onde foi pressionada a tecla ou a ação de entrada, ele vai me avisar se aquela tecla foi mesmo pressionada ou não. Aqui, dentro de isActionJustPressed, eu passo um parâmetro que é uma string chamada action. Quando eu inicio aqui, veja que já tem algumas ações do mapa de entrada
cadastradas automaticamente ou padrões aqui da Godot Game Engine. A gente vai criar uma ação personalizada. Então, o que eu vou fazer? Eu venho aqui em Projeto, clico em Configurações do projeto, venho aqui em Mapa de Entrada, aqui do lado da aba Geral. Aqui a gente já tem algumas que já estão cadastradas. Por exemplo, o Will Write é quando eu clico a tecla para a direita ou o dispositivo 0, botão 15 de um joystick. Então, para eu criar uma nova, eu venho aqui em Ação. Eu vou chamar minha ação de Flap. Então, é um nome que eu dou para essa ação. Clico em Adicionar, com esse botão aqui do lado direito. Veja que aqui ainda a gente não tem nenhuma ação cadastrada. Então, vou clicar aqui para adicionar um evento. Vou clicar nesse ícone de mais. Eu vou selecionar um botão do mouse. Então, eu venho aqui embaixo, botão do mouse. Aqui o dispositivo eu deixo o dispositivo 0. E aqui eu deixo selecionado o botão esquerdo. E clico em adicionar. Aqui para efeito didático, vamos adicionar também a barra de espaço. Então vou clicar aqui com o botão aqui nesse ícone mais. Venho aqui, eu vou selecionar uma tecla, ou seja, do teclado. E ele vai pedir para eu pressionar a tecla que eu quero adicionar aqui. Eu vou pressionar a tecla de espaço. Então a gente vai conseguir jogar com o botão esquerdo do mouse e com a tecla de espaço. Eu dou um OK e a gente já tem a ação Flap cadastrada. Eu vou fechar aqui. Aqui então em isActionJustPressed eu vou utilizar a ação que eu acabei de criar que se chama Flap. Então o que vai acontecer? Se eu clicar com o botão esquerdo do mouse ou com a barra de espaço, ele vai executar alguma coisa. Quando eu clico com o botão esquerdo do mouse ou com a barra de espaço, eu vou iniciar o jogo. Então tem que verificar se o jogo está iniciado ou não. Então eu vou criar uma variável aqui, vou chamar ela de isPlaying, ou seja, para verificar se o jogo está sendo, se ele já foi iniciado. Então eu vou deixar ela como false, porque eu inicio o jogo com o personagem pausado. Então ele vai estar lá se movimentando, mas eu não estou controlando ele ainda. Então se eu clicar com o botão esquerdo do mouse ou a barra de espaço, eu vou ter que fazer isso daqui. isPlaying é igual a true. Ou seja, eu iniciei o meu jogo. Assim que eu inicio o meu jogo, eu também preciso iniciar também a minha escala de gravidade. Se a gente lembrar no tutorial passado, se eu vier aqui para o 2D, aqui na cena Player, eu selecionando o Player aqui, veja que a gravidade, esse Gravity Scale, que é a escala de gravidade, está igual a 0. Então a nossa gravidade é 9,8 e aqui a escala está em 0, ou seja, não existe gravidade aqui. A gente tem que alterar esse valor em tempo de execução. Então a gente vai ter que alterar no código. Então eu volto aqui para o meu código. Voltando aqui um pouco, veja que quando eu coloco o mouse aqui, posiciono o mouse sobre Gravity Scale, ele vai me dar o nome da propriedade que eu tenho que alterar via código. Então é Gravity Underline Scale, tudo em minúsculo. Então a gente vem aqui para o script. Então eu vou digitar Gravity Scale. Eu vou iniciar com 1.0, apenas para vocês entenderem. Aqui, se vocês perceberem, toda vez que eu clicar, esses valores vão ser alterados. Não é interessante isso. Então, o que eu vou fazer é, eu vou dar um Enter aqui. Vou fazer assim, if isPlaying for igual a false, ou seja, se o isPlaying for falso,
Lembra que ele inicia como falso. O que eu faço? Eu altero ele para verdadeiro e altero a minha escala de gravidade para 1.0. Então aqui, se eu executar aqui, ele já está funcionando, mas o pássaro não sofre a ação da gravidade. É que eu não exerci nenhuma força externa aqui que faça com que ele sofra essa ação da gravidade. Então vou fechar aqui. Para a gente ver se está funcionando, vamos fazer assim. Então quando eu clicar, então no botão esquerdo do mouse, com o botão esquerdo do mouse ou com a barra de espaço, eu vou colocar um print aqui, vou colocar um OK. Então a função print, ela imprime aqui uma string aqui na saída. Então se eu executar aqui, eu vou clicar, veja que apareceu o OK aqui embaixo. Toda vez que eu clico, então significa que a gente já está conseguindo detectar aqui a entrada do nosso usuário. Aqui, para deixar um pouco mais organizado, eu vou criar aqui uma função, eu vou chamar ela de play e vou copiar esse código aqui para dentro. E aqui no print eu vou trocar por play. Então, toda vez que eu clicar com o botão esquerdo do mouse ou a barra de espaço, ele vai executar o que tiver dentro dessa função play. Agora, a gente tem que fazer aquela ação em que o pássaro vai ter aquele impulso. Então, toda vez que eu pressionar, ele vai ter que ser impulsionado. A gente vai utilizar uma função de rigidibody 2D que se chama linear velocity. Essa função, ela retorna um vector 2D. Então, um vector 2D, ele vai me retornar dois valores. Então, um valor x e um valor y. Então, ele é bidimensional, essa variável, esse tipo de variável que é o vector 2D. A gente vai exercer uma força no eixo y. Então, deixa eu comentar aqui, isso para a gente entender. Então, a gente vai exercer a força daqui, de baixo para cima. Para quê? Para que esse personagem ele vá para cima. Lembrando que aqui no meu plano 2D da Godot, aqui a gente tem a posição 0, 0. No eixo Y, nessa direção, ele vai ser negativo. E aqui nessa direção, positivo. Como eu quero que esse personagem suba, então eu vou ter que aplicar uma velocidade linear negativa. Então vou abrir aqui o script de novo. Então eu vou fazer assim, linear velocity, ponto, eu quero que ele seja alterado no valor no eixo Y. Então ponto Y é igual, eu vou colocar menos 10 aqui apenas para a gente ver como que vai funcionar. Eu clicando aqui com o botão esquerdo do mouse ou com a barra de espaço, ele vai executar isso daqui. Ele vai executar uma força linear no eixo Y negativo. Então, nosso personagem vai subir. Eu vou clicar aqui para rodar e vamos testar. Veja que ele sobe muito pouco, mas a gravidade já começa a fazer efeito. Se vocês olharem, a gravidade está bem leve, está bem fraca, né? Ele cai bem devagar. Aqui eu vou alterar esse menos 10 para menos 50. Então eu vou clicar aqui para rodar de novo. Veja que ele sobe, mas sobe bem pouco ainda. E olha que a gravidade, ela vai ter um efeito bem leve aqui no nosso personagem. Ele cai bem devagar. Eu vou alterar aqui esses valores. Eu vou colocar uma Gravity Scale em 8. Então vai ser aqui no player a massa dele, que é 9.8 aqui. Desculpa, o peso dele aqui, que é 9.8, vezes uma escala de gravidade 8. E aqui no Linear Velocity eu vou alterar para 320.
ou menos 320, desculpa. Então, linear velocity.y menos 320. Se eu executar, veja que agora ele já pula numa proporção maior, que é o que a gente quer, e ele cai muito mais rápido, que é o que a gente precisa para esse jogo. Depois vocês podem ir alterando esses valores para ver como ele vai ficando. Então, por exemplo, se eu deixar a minha gravidade aqui, a escala de gravidade em 0 e colocar menos 320, veja o que acontece. Ele vai subir e não vai descer mais, porque não tem gravidade. Se eu deixar em 1, ele vai subir bastante e vai descer bem devagar. Então veja que ele sobe muito. Então a gente tem que dosar a gravidade, aqui é a escala de gravidade, para a gente ver qual a velocidade que ele vai cair. Então quanto maior esse valor, mais rápido ele vai cair. E a velocidade linear em y é menos qualquer valor. Se ele for menor, ele vai saltar menos. Se ele for maior, ele vai saltar mais. Então vamos colocar 500 aqui para ver como fica. Veja que ele vai muito mais alto. Mas ele não sobe 500. Por que que ele não vai subir 500? É porque ele está sofrendo a força da gravidade aqui numa escala 8. Então, voltando aqui, vamos deixar como 320. Por enquanto é um valor ok. Quando a gente clica aqui também, ele vai ter que rotacionar. Ele vai rotacionar no sentido anti-horário. Então, o sentido anti-horário é uma rotação negativa. Aqui a gente vai utilizar uma função chamada angular velocity. Eu vou deixar ela como menos 5. Por que menos 5? Porque a gente está utilizando, porque a gente quer que ele rotacione no sentido anti-horário. Então deixa eu dar um play. Veja que ele vai rotacionando e ele não para. Ele fica rodando ali. Veja que ele continua rodando mesmo que eu paro de clicar. Então eu não quero isso. O que que eu quero? Eu quero que quando ele chegar num ângulo de menos 30 no máximo, ele pare de rotacionar. Então eu vou colocar aqui o angular velocity igual a menos 5, mas daí eu vou verificar. Fora do if, tá? Fora aqui do input. Então aqui eu vou comecei o if, eu coloquei o play, eu coloquei o linear velocity.y, eu coloquei o angular velocity como menos 5, agora aqui fora do if, tá? Então eu vou voltar aqui uma indentação, que eu não quero que ele fique dentro do if. Eu vou colocar assim, ó, if rotation degrees for menor que menos 30, o que eu vou fazer? Eu vou colocar meu angular velocity, eu vou deixar ele como 0, ou seja, eu vou parar de girar o meu personagem, e eu vou colocar meu rotation degrees igual a menos 30. Aqui eu vou deixar tudo como ponto flutuante. Então ele vai fazer isso daqui. Eu cliquei aqui, ele vai começar a rodar no sentido anti-horário, menos 5 graus. Ou com uma velocidade de menos 5. No Rotation Degrees, eu vou verificar. Ou seja, qual é a rotação atual do meu player. Se ela for menor que menos 30, eu paro a minha velocidade angular e deixo ela igual a menos 30, para travar ela em menos 30 graus. Então o que vai acontecer é isso daqui. Veja que ela não sai de menos 30. Ela fica parada. Uma coisa que está acontecendo aqui é o quê? Toda vez que quando eu clicar aqui, ele tem que mudar essa animação. Veja que ele continua indo para cima e para baixo. O que eu tenho que fazer? Vamos pegar aqui o meu Animation Player. Então eu coloco aqui o sinal de dólar e digito Animation Player. O que eu estou fazendo? Eu estou selecionando esse nó filho aqui, que é o Animation Player. Ponto
play, então eu vou alterar a minha animação para fly. Então a gente está com a animação wait ativada, a gente vai alterar para fly. Daí agora ele não vai mais ficar indo para cima e para baixo. Vamos ver aqui. Veja que agora ele parou de ficar indo para cima e para baixo, ele só está batendo a asa. Aqui a gente já terminou a parte então onde a gente vai dar esse impulso. Para organizar um pouco melhor, eu vou criar aqui uma função chamada flap. E vou pegar tudo que tem aqui, vou recortar e vou colar aqui. Daí, para que execute essa função, é só eu colocar ela aqui. Aqui eu vou executar então a função flap. Aqui eu tenho que arrumar a indentação. Lembrando, sempre uma indentação após eu iniciar um bloco de código. Aqui no if, aqui eu tenho a função, aqui ele tem um bloco de código. Aqui dentro do if eu tenho que iniciar mais uma indentação, então ela tem duas. Aqui eu saí do if, então por isso que eu tenho só uma indentação. Inicio um if novo, duas indentações. Se eu criasse um if aqui, iria depois do if 3 indentações. Então sempre que eu iniciar um bloco de código, eu tenho que aumentar uma indentação do que tiver dentro desse bloco de código. Aqui a gente já tem então a parte do impulso praticamente pronta. A única coisa que a gente tem que fazer é colocar um som aqui toda vez que a gente fizesse esse impulso. Então eu venho aqui para o player, vou clicar com o botão direito, vou adicionar um nó filho dentro do player. Aqui eu vou selecionar um Audio Stream Player, vou adicionar aqui, dentro de player. Aqui eu vou ter que adicionar um som, então eu venho aqui na minha pasta Assets, Áudio, e eu vou utilizar aqui esse som chamado wing.ogg. Veja que aqui, se eu der 2 cliques, ele abre um player que eu posso testar. Aqui, eu vou pegar esse wing.ogg, vou selecionar aqui o Audio Stream Player, vou pegar o wing, vou puxar aqui. Uma coisa que a gente tem que verificar é, ele não pode estar marcado autoplay, não pode estar com play, então aqui tem que deixar marcado tudo da maneira como está. Quando eu seleciono aqui, eu venho aqui em importar. No loop, eu não posso deixar ele ativo. Eu quero que ele toque uma vez e pare. Então eu tenho que desmarcar esse loop. E clico em reimportar. Agora ele não vai mais ficar se auto-reproduzindo após terminar. Então agora eu volto aqui para o meu script. Então quando eu clicar aqui com o botão, ele vai ter que então, aplicar a velocidade linear, aplicar a velocidade angular, alterar a minha animação para fly. E aqui eu vou colocar o sinal então aqui de dólar. Vou colocar o Audio Stream Player, que é esse node que a gente acabou de criar, ponto play. E pronto, é só isso. A gente já vai tocar o som. Aqui, esse Animation Player, a gente vai alterar para Fly apenas uma vez, porque quando eu clicar aqui, quando eu iniciar o jogo, ele não muda mais a animação. Então eu posso pegar esse Animation Player, tirar daqui, e vou colocar aqui dentro da função Play, aqui dentro. Então, se o jogo ainda não iniciou, eu altero o Splaying para True, Gravity Scale para 8 e já altero a animação para Fly. Vamos testar de novo. Veja que agora a parte onde a gente clica está perfeita. Só que quando ele cai, ele deveria rotacionar, ele teria que rotacionar no sentido horário até 90 graus. Então vamos criar isso agora.
Para eu verificar se ele está caindo, o que eu vou fazer? Vou pegar aqui. Se o meu linear velocity ponto y for maior que zero, significa que ele está caindo. Então, o que acontece? Quando eu clico no jogo, então, deixa eu colocar um peso aqui. Se eu clico no jogo, se eu clico na área de jogo, eu aplico uma velocidade linear negativa. Então ele vai ficar negativo, subindo. Quando ele começar a descer, essa velocidade linear vai voltar a ficar positiva. Então quando ele está subindo, a velocidade é negativa. Quando ele está descendo, a velocidade é positiva. Então verifico se linear velocity.y for maior que zero, significa que ele está caindo. Então o que eu vou fazer? Eu vou colocar aqui angular velocity vai ser igual a 5, porque agora eu estou rotacionando no sentido horário. Então, agora no sentido horário é positivo, anti-horário, negativo. Então, eu vou colocar aqui esse valor 5. Vamos então verificar se deu certo. Veja que agora ele rotaciona, mas ele vai ficar rodando. Veja que agora ele está caindo aqui, mas isso a gente vai alterar mais para frente. Então, se eu executar, ele vai rotacionando. Só que eu não quero isso. O que eu quero? Eu quero que, se ele chegar em 90 graus, ele pare de rotacionar. Então eu vou dar um Enter aqui. Vou fazer a mesma coisa que eu fiz aqui, só que agora para limitar ele em 90 graus. If rotation degrees for maior que 90, o que eu vou fazer? Angular velocity vai ser igual a zero. Aqui eu vou deixar com ponto flutuante também. Aqui também. E meu rotation degrees vai ser igual a 90. Dentro aqui, é claro, se a velocidade for maior que zero. Venho aqui, vou executar. Veja que ele fica agora parado em 90 graus, mas ele vai dar essa rotacionada. No jogo original, o que acontece? Ele demora um pouco para começar a rotacionar para baixo. Então a gente pode atrasar um pouco essa rotação. Então se eu posso colocar aqui, se linear velocity.y for maior que 200, se eu colocar para rodar, agora veja que ele dá uma atrasada na hora de começar a rodar. Então essa atrasada a gente faz alterando essa velocidade aqui para ele começar a rotacionar. Então quanto maior o linear velocity.y aqui desse if, mais tempo vai demorar para ele poder executar isso daqui, essa rotação. Então aqui, por exemplo, eu posso alterar para 500. Ele vai demorar mais ainda para começar a rotacionar. Veja que demorou muito para ele rotacionar, ele nem consegue na verdade. Então 200 eu acho que é um valor ok aqui para gente. Outra coisa que a gente vai fazer é, quando o pássaro cai aqui, ele tem, no jogo original, parece que ele fica enterrado aqui dentro desse chão. Para a gente fazer isso, é só a gente vir aqui na cena do game, pegar aqui o player e colocar antes do ground. Ou seja, o player vai ser desenhado, depois vai ser desenhado o ground. Se a gente executar, quando ele cair, veja que parece que ele ficou enterrado aqui no chão. Bom, por hoje é só isso. Nosso tutorial, a parte 4, foi mais código, né, do que a parte visual, mas a gente já tem o controle do nosso player completo. Para o player, para controlar ele, a gente não precisa fazer mais nada. O que a gente pode fazer é alterar esses valores aqui para deixar mais de acordo com o que a gente quer. Então você pode deixar o jogo um pouco mais fácil, um pouco mais difícil, alterando esses valores do código. Principalmente aqui
a velocidade linear e o Gravity Scale aqui. A gente vai facilitar ou dificultar o nosso jogo. Por hoje é só isso. Espero que vocês tenham gostado aí do tutorial. Queria agradecer aí aos novos inscritos, o pessoal que está comentando. Isso ajuda muito o nosso canal. E aguardo vocês. Até a próxima.